Agora, meus amores, nós vamos conversar sobre o texto, né? Dessas informações do texto que a tia Adriana leu, que nós comentamos, vocês já conheciam essas informações? Vocês já tinham visto falar da importância da madeira, dos frutos, da parte medicinal das árvores, a mamãe de vocês, ou vovó, titia? Alguém da família já tinha conversado sobre isso, com vocês, sobre essa importância, né? Das árvores para a nossa vida. Para você, qual a importância do cuidado com o meio ambiente? Por que vocês acham que é importante cuidar do meio ambiente? Né? A gente tem que perceber, gente, que se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente não está cuidando da nossa vida, porque infelizmente, muitas vezes a gente colhe o fruto de muitas pessoas que não cuidam do meio ambiente e que a gente sofre essa questão, por exemplo, do desmatamento, da poluição, porque muitas pessoas não se preocupam em cuidar com a natureza à sua volta, né? Então, muitas vezes a gente está passando em relação ao aquecimento global mesmo, a gente sabe que muito disso é consequência do quê? Do desmatamento, né? Agora nós vamos para a página 12, nós vamos fazer o Estudando o Texto. Número 1, escreva o título do texto que você acabou de ler. O título que a gente acabou de ler do texto, qual que é? Qual que é o título, meus amores? O título é esse: Da madeira aos chás, entenda a importância das árvores. Esse é o título, certo? Agora vamos aqui para a questão número 2. O texto, da madeira aos chás, entenda a importância das árvores. É considerado isso, né, esse texto, uma reportagem. Né? O que é uma reportagem? Qual que é o objetivo dessa reportagem? Toda reportagem, gente, ela transmite o quê? Informações reais. O que são informações reais? São informações verdadeiras. Então, nesse caso, aqui a reportagem está transmitindo o quê? Informações reais sobre a importância de quem? Das árvores. Essa reportagem foi retirada de onde? De uma revista, de um jornal ou de um site? Eu vou ter que vir aqui e olhar. Olha aqui para vocês verem. Aonde que está disponível? Está disponível em http www.ebc. Então, isso foi retirado de onde esse texto? Foi de uma revista? Não. Foi de um jornal? Não. Foi de um site. Então, de um site que foi retirado esse texto, tá certo? Número 4. Como foi possível verificar de onde foi retirada a reportagem sobre as árvores? Como que a gente conseguiu saber de onde que foi retirado esse texto? Quando ao final do texto, a gente conseguiu ver que no final do texto tinha a fonte de onde foi retirada, que foi aqui, a hora que a gente terminou de ler o texto, a gente viu aonde estava disponível, ao acabar de ler no final do texto, certo? Essa é a respostinha do número 4. Número 5, o que você entende quando lê o título da reportagem? Quando você lê o título, quando o título fala da madeira aos chás, entenda a importância das árvores. O que vocês entenderam disso? A gente tem que entender que esse título que foi dado, a gente tem que compreender que as árvores aqui, ó, as árvores, elas são o quê? O que elas são para a gente? Elas são o quê? Importantes, né? Elas são importantes para diferentes o quê? Finalidades. Então, as árvores são importantes para diferentes finalidades. Além do título da reportagem, é possível perceber que há subtítulos. Escreva-os a seguir. Então, vamos lá voltar aqui de novo. Vamos voltar. O título do texto era: Da madeira aos chás, entenda a importância das árvores. Agora, que a gente percebeu que teve o quê? Subtítulos. Quais foram os subtítulos? Os subtítulos foram madeira, né? Os subtítulos foram madeira,
os frutos e as propriedades medicinais das árvores. Então, esses são os subtítulos. Então, vocês vão copiar esses subtítulos aqui, lá na questão qual? Qual questão que vocês vão colocar isso? Na questão 6. Aqui na questão 6, vocês vão colocar os subtítulos que a gente acabou de grifar no texto. Depois, na página 13, isso mesmo, página 13, vamos lá. Os subtítulos têm a função de quê? Será que a função deles é dividir o texto? Criando novos textos com assuntos diferentes? Os assuntos foram diferentes que a gente leu? Não. No caso, o autor desse texto, ele foi dividindo o texto, ele foi subdividindo o texto, organizando ele de maneira que facilitasse o quê? A leitura, que facilite a compreensão. Aí, o que vocês vão fazer? No número 8, selecione no texto 3 exemplos da importância das árvores para a nossa vida. Lá no texto, vocês vão identificar 3 exemplos, selecionar no texto 3 exemplos da importância das árvores para a nossa vida. Então, ao longo do texto é possível identificar, por exemplo, um no início do texto, no meio ou no final. Vamos lá, vamos voltar no texto. Vamos voltar aqui, A importância das árvores. Então, vamos lá. Qual seria uma das importâncias? Sem elas, a vida da humanidade na Terra seria o quê? Impossível. Nós viveríamos sem árvore? Não. Agora vamos ver outra importância dessa árvore para a gente na nossa vida. Vamos ver aqui mais no meio. Mas isso aqui é a tia Adriana que está explicando. Mas vocês podem escolher as partes que vocês acham mais importantes, tá bom? Agora vamos lá. Olha, outro detalhe. Vamos ver aqui qual outra parte que seria fundamental. Olha, a madeira também é muito útil para a construção de quê? Casas, assoalhos, tá vendo? Móveis e tudo mais. Se eu quiser essa parte, eu posso, certo? Ou então, vou aqui no final. Aqui na questão, as propriedades medicinais da árvores. Nós podemos usar isso aqui, Muitos problemas de saúde podem ser atenuados ou até curados com as frutas que estão ao nosso alcance. Mas lembre-se de que informações com orientações médicas. Então, tem várias partes do texto que mostra para a gente a importância dessas árvores para a nossa vida, tá? Então, aqui também tem uma parte muito importante, não apenas das frutas e flores, mas também de quem? Das folhas, né? Que pode fazer o quê? Os óleos, resinas, gomas, essências, né? Mel, substâncias medicinais. Então, tem muita parte que vocês podem estar analisando aqui, que vocês acharam que foi importante. Depois, vocês vão reler o trecho da reportagem. Vocês vão reler o quê? Olha, esse texto aqui, uma grande bênção trazida pelas árvores para as nossas vidas são os remédios, não apenas das frutas e flores, mas também das folhas, raízes e do tronco. São retirados óleos, resinas, gomas, essências, mel e substâncias medicinais para a fabricação de uma infinidade de remédios para curar as doenças da humanidade e dos animais. Muitos problemas de saúde podem ser atenuados ou até curados com as frutas que estão ao nosso alcance, mas lembre-se, é preciso sempre buscar orientações médicas. Então, agora vem a perguntinha. Muitos remédios são retirados das árvores, como podemos aprender na reportagem. Mas por que o final do trecho acima fala que é preciso buscar orientações médicas? Por que a gente tem que buscar orientação médica? Porque nós temos que perceber que qualquer medicamento, qualquer coisa, antes da gente consumir, a gente tem que procurar o quê? Um médico. A gente tem que saber se aquilo que a gente está usando ou comendo, utilizando, é algo que é saudável para a nossa saúde, tá certo, meus amores? Essas são as atividades de português para hoje.